Essa alta na taxa de juros básica, que antes até era comum ser na média de 0,75 pontos para 1 ponto, vem trazendo até um olhar otimista para aquelas pessoas que consideravam ter uma parcela, né, de renda fixa em sua carteira. Só que, será que agora, com esse 1 ponto a mais, vale então a pena começar a aportar mais capital na renda fixa? Será que está se tornando mais viável finalmente ter uma poupança? Será que esse investimento agora é algo bom? Algo muito relevante sobre a renda fixa, que é importante ressaltar logo de início, é que a renda fixa nada mais é do que títulos de dívida. Começando por isso e compreendendo que se a taxa de juros ela está sendo elevada, o porquê que está acontecendo isso? Qual é a razão? É importante compreender que mesmo a Selic a 5,25% ao ano, ela ainda se vê abaixo do que está sendo a previsão da inflação. Então é muito provável que no decorrer a Selic venha a aumentar mais ainda. E tendo esse ponto, a gente tem que ter um entendimento de que, bom, se a Selic está aumentando, tá, é legal, porque minha reserva de emergência, eu gosto de deixar ela lá, mesmo não sendo visado o rendimento, tendo um rendimento maior, parece ser algo mais relevante. Mas a questão é que a Selic está subindo para tentar conter um pouquinho o que seria o teto da inflação. Porque a inflação no início do ano, ela era muito mais otimista, as previsões. Trazia um ar muito mais leve, muito mais tranquilo. Mas então, no decorrer do tempo, se mostrou muito divergente a questão. Ressaltando que a inflação ela pode chegar até 6,79%. Alguns dados apontam até 7%. Então quer dizer que, mesmo assim, a renda fixa, a poupança, ela de longe não consegue nem chegar perto do que seria então o 0 a 0, aquela equação de delta zero. Não, ela não consegue nem conter a inflação, quem dirá lhe proporcionar algum rendimento. E assim se faz com boa parte dos títulos e dos tesouros que são negociados na renda fixa. Mas aí cabe um questionamento, algo muito interessante sobre isso. A questão é que, o que vem acontecendo? Por que essa alta generalizada da inflação? Eu acho que isso não é o tópico do vídeo, mas é importante ressaltar. Quando a nossa taxa de juros básica bateu a menor do período, uma das menores taxas da história, fez com que muitas pessoas pegassem seu capital ou financiassem por meio pegando um financiamento ou um crédito, porque se tornou algo muito mais viável, realmente se tornou. E, em suma, muitas pessoas fizeram isso. Isso fez com que o mercado começasse a mudar, dado que até algumas commodities e outros bens começaram a ficar cada vez mais inflacionados. A questão é que essas pessoas lá atrás pegaram o seu crédito e à medida que elas vêm construindo, comprando mais casas, terrenos e investindo nesse setor imobiliário, por exemplo, que é um dos setores que mais vem sofrendo da inflação, não é à toa que quando se comparar o valor do ferro antes e o valor do ferro que está agora, é como se tivesse aumentado mais de 100%, 120% a 140%. E mesmo assim, as obras não param. Então, basicamente a inflação ela não vai parar, ela vai aumentar cada vez mais. À medida que essas pessoas elas pegaram os créditos lá atrás e elas estão comprando agora, entende? Então, essa questão, e para poder suprir de ter material para tudo acontecer, tem que ser aumentado o valor. É basicamente assim, a gente já tem um vídeo sobre inflação, eu vou deixar ele aqui na descrição, inclusive, mas aí cabe aquela questão, vale a pena aportar capital na renda fixa? Quando a gente fala de rendimento, não. E não é à toa que muitas pessoas estão indo para a renda variável, mesmo que o seu perfil, lá na análise do perfil do investidor, seja divergente com o que elas vêm fazendo. Mais interessante do que isso ainda, que é importante ressaltar, é que pensa comigo. Se muitas pessoas vão tirar o seu capital da renda fixa, então já descartou essa opção visando rendimentos, e elas vão começar a colocar nas ações. Vamos colocar as ações porque, em suma, quase sempre quando se fala de renda variável, é para as ações que é visada o interesse. Só que a questão é que quanto mais pessoas querendo comprar um ativo e à medida que a oferta for diminuindo, a gente também tem esses ativos se valorizando mais. Então então a própria renda variável acaba por sofrer também impactos de uma inflação, mesmo que indireta.
Então a renda fixa não é viável. Está me dizendo que a renda variável, ela também vai sofrer impactos? Sim, ela também vai sofrer impactos. Com o maior número de pessoas saindo da renda fixa e aportando o seu capital direto na renda variável, as ações podem às vezes se tornar mais caras. Isso é claro que pode acontecer. Então é como se fosse agregando mais valor para aquelas pessoas que compraram anteriormente. Vão ver um papel que foi adquirido a 15, 16 reais, ser comercializado, ser vendido posteriormente a 26, 30 reais. Isso pode acontecer. Mas aí cabe aquele questionamento, bom, se a renda variável ela pode sofrer disso. Se a renda fixa ela não é viável, aonde que cabe a atenção daquele investidor? A atenção do investidor ela deve estar na diversificação do capital. Porque a renda fixa, embora ela não seja interessante, há algumas opções que sim, elas são relevantes para manter ao menos o patrimônio, para conservar o patrimônio perante a inflação. Como a gente já tem um vídeo aqui no canal, também vai aparecer na inscrição, que é, por exemplo, pegar títulos que estão atrelados ao IPCA, para ter essa correção e ter um retorno sobre ele. É claro que quando a gente fala de renda fixa, a pessoa tem que estar atenta a todos os emolumentos, tributos que estão sobre a renda fixa. A gente está falando de IOS até o 20º dia, a gente está falando de imposto de renda regressivo. Então a pessoa tem que estar muito atenta a isso, porque quase sempre não é mencionado, justamente. E com essa Selic mais alta, muita coisa vai mudar. Também é provável que esse mercado dessas linhas de crédito dê uma desacelerada. É muito provável porque, ainda assim, a 5,25, muitas pessoas vão buscar pegar as linhas de crédito. É claro que sempre vai ter pessoas procurando, sempre vai ter uma pessoa querendo comprar um carro, uma casa, enfim. Só que a tendência é que diminua. Então, a inflação ela pode sofrer um impacto, mas isso é na projeção do próximo ano. Porque 2021, basicamente, vai ter uma inflação, uma das maiores do período, chegando quase a 7%. E a Selic sim vai subir. Mas a Selic ela só está tendo esse aumento para conter o avanço da inflação. Tem que estar ciente disso. E não quer dizer porque, nossa, agora a Selic subiu, se torna realmente muito mais interessante colocar meu dinheiro na Selic, se torna muito mais dinheiro ter meu dinheiro na poupança. E olha só, por que não? Não se torna mais interessante quando se fala em investimento. Ter os olhos na Selic ou ter os olhos lá na poupança. Porque não, ali não está. Tanto que a poupança, para se tornar de fato, podemos dizer, um investimento, a gente tem que estar falando da Selic a pelo menos 8%. Aí a poupança se torna mais interessante. Mas fora isso, não, a poupança não é viável. E quanto à renda fixa, como foi mencionado, como investimento é relevante para ter uma parcela do capital distribuída, diversificada. Mas não que ele deve estar, vamos dizer, a maior fatia do seu capital. Porque uma maior exposição à renda variável, só que de maneira consciente, pode ser muito relevante. Ainda mais se posicionando e prevendo esse movimento que pode acontecer no mercado, pode fazer com que o spread, a diferença entre o preço que você comprou o ativo e o preço que ele vai ficar no futuro, com mais pessoas ingressando na bolsa de valores, pode te dar um retorno muito interessante. Eu espero que eu tenha agregado valor ao seu tempo, que eu tenha sanado algumas dúvidas e tenha te ajudado. E até o próximo.